Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos começar a nossa última aulinha do módulo de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, do curso de pós-edital para o ISS Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, tá? Vamos falar sobre avaliação de modelos e otimização de modelos. São dois assuntos que assim, a avaliação de modelos, a gente vai ver as matrizes de confusão e a curva ROC, é um assunto que eu considero assim, quase certo para a prova. Eu não digo 100% porque não existe nada certo no mundo dos concursos, mas a tendência é que caiam, principalmente matriz de confusão. Caiu no CGU, na TCU, Receita Federal, você faz Mato Grosso. Então, cara, é quase certo que vai estar presente na prova do Rio de Janeiro. Não tem uma aposta, assim, tirando SQL, algumas outras coisas, que é certa para mim nessa prova, é matriz de confusão e as avaliações de um modelo de aprendizagem como um todo. Tá? A outra parte, que é a parte de otimização de modelos, ela normalmente cai mais para concursos específicos de ciências, ciência da informação, tecnologia da informação. Então, eu diria que ela não é tão importante para vocês. Se vocês estiverem numa correria, vocês podem pular, mas eu quero que vocês aprendam pelo menos os tópicos gerais dela, os conceitos de dimensionalidade, é, validação cruzada, essas coisas assim. Os temas mais genéricos para, se cair na prova de vocês, vocês pelo menos saberem do que está falando. Então, ó, a gente vai começar pelos métodos de avaliação de modelos. Quando a gente começar um assunto que eu julgar que é um pouquinho mais aprofundado e que pode ser ignorado por vocês, eu vou dar um toque, beleza? Nosso primeiro método é matriz de confusão. Matriz de confusão é uma avaliação binária, tá? Portanto, ela correlaciona dois valores. Quais são esses valores? A gente tem os valores previstos pelo nosso modelo. Esses valores podem ser verdadeiros ou falsos, tá? 0, 1, positivo ou negativo, é essa dicotomia dos números binários, né? E a gente tem os valores reais, que são os valores que a gente obteve da nossa amostra, né? Também podem ser verdadeiros e também podem ser falsos. A partir dessas quatro observações diferentes, a gente vai construir um gráfico 2x2, tá? Um gráfico não, uma tabela 2x2, em que a gente faz o confronto desses valores. Então, aqui a gente tem a nossa tabelinha, em que nas linhas a gente apresenta os dados que estão os modelos, que são obtidos do nosso modelo, e nas colunas a gente bota os dados que a gente obteve na nossa amostra real. Primeiro eu quero que vocês aprendam que a matriz de confusão ela não precisa ser nessa orientação aqui, tá? Ela não precisa ser modelo em linha e amostra em coluna. Então não tentem decorar ela. Tentem aprender o processo, como a gente monta essa tabela, na hora da prova você não ter nenhuma confusão, tá? Bom, a partir desses valores que a gente obteve na nossa modelo e na nossa amostra, a gente pode chegar a quatro números diferentes, quatro grandezas diferentes. São duas grandezas verdadeiras e duas grandezas falsas. A grandeza VP, que equivale a verdadeiro, positivo, ela ocorre quando tanto o modelo quanto a amostra atribuem o mesmo valor verdadeiro ao objeto. Então, aqui no nosso cruzamento, a gente tem o cruzamento de verdadeiros do modelo e verdadeiros da amostra, né? Então, aqui ficam os nossos verdadeiros positivos. A gente também pode ter os verdadeiros negativos, ou VNs.
Os verdadeiros negativos também acontecem quando tem uma convergência entre o modelo e a amostra, só que nesse caso com valores negativos. Então aqui a gente tem tanto a amostra falando que é falso, quanto o modelo falando que é falso. Então aqui no finalzinho a gente tem os nossos verdadeiros negativos. A gente pode ter dois valores falsos também. Os falsos positivos que acontece quando o modelo diz que é positivo, só que na realidade é um valor negativo, ou seja, o modelo está apontando erroneamente que é um valor positivo. Então, lembrem, o nosso modelo ele aponta em linhas, né? Como ele é representado aqui primeiro, os valores verdadeiros estão dispostos em linha. Então, quando o modelo aponta que é verdadeiro, mas a amostra aponta que é falso, a gente tem um falso positivo. Esse falso positivo ele também é chamado de erro do tipo 1. E o nosso último valor é o valor falso negativo. O que acontece quando o nosso modelo apontou que é negativo, mas na realidade, segundo a nossa amostra, é algo verdadeiro. Então, nosso modelo apontou que é negativo, mas a amostra apontou que é verdadeiro. Falso negativo. Então, encarem sempre dessa forma. Falso positivo, o modelo atribuiu positivo, mas não é. Falso negativo, o modelo atribuiu negativo, mas não é. Isso porque a gente está avaliando o modelo, né? A gente não está avaliando a amostra real. Tá bom? Também, os falsos negativos podem ser chamados de erros do tipo 2. Tenha em mente que isso aqui, tá? Às vezes a banca pode chegar e passar um campo amostral para vocês. Isso aqui é erro do tipo 1, isso aqui é erro do tipo 2. A gente vai fazer duas questõezinhas sobre isso depois. Uma que a FGV especificou o que é cada um tipo dos erros e uma que ela não especificou. Então vocês têm que decorar. Mas não é difícil, né? Falsos positivos, erro do tipo 1. Falsos negativos, erro do tipo 2. Entenderam? Tranquilo até então? E a partir desses valores que a gente observou aqui, a gente pode calcular algumas grandezas do nosso modelo. Eu separei aqui 5 grandezas que já caíram em prova, que são as que caem mais frequentemente, tá? Se você jogar aí na Wikipedia, matriz de confusão, eu acho que tem 23 grandezas de desempenho lá. É coisa de maluco, assim, é muita coisa, tá? Eu trouxe as 5 principais para vocês, assim que vocês não podem ir para a prova sem saber, que é precisão, onde a gente avalia a nossa precisão no modelo, que é o total de valores verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos somados aos falsos positivos. Só um adendo aqui, vocês podem ver verdadeiro positivo aparecendo como TP, tá? Que significa True Positive. É só a variação em inglês, tá? Mas como a gente está no Brasil, vou tratar em português, fica muito mais fácil, né? A gente pode ter a acurácia do nosso modelo, que é a soma dos valores verdadeiros sobre o tamanho amostral. O tamanho amostral, galera, ele é a soma de cada uma dessas células aqui, tá? Cada uma dessas 4 células. Então esse tamanho amostral aqui é igual a VP mais VN mais FP mais FN, tá? É todas as observações do nosso modelo. A sensibilidade, o recall, que é dado pelo valor de verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais falsos negativos. Então percebam que essas duas fórmulas são bem parecidas, similares, né? A precisão trata com os valores dividido pelos valores positivos, verdadeiro positivo e falso positivo, enquanto o recall trata o valor verdadeiro positivo e falso negativo. A gente tem o F1 score, que é um indicador muito importante na estatística, tá? Ele é a média harmônica da precisão somada com o recall. Eu prefiro escrever dessa forma aqui, tá? 2 dividido sobre 1 dividido pela precisão mais 1 dividido pelo recall. Eu considero esse aqui o jeito mais fácil de decorar essa fórmula, tá?
Gente que faz 2 vezes, acho que é precisão mais recall dividido por precisão menos recall, alguma coisa assim. Eu particularmente, Felipe, eu decoro dessa forma que eu acho mais fácil. E temos a seletividade ou especificidade, que é a divisão do verdadeiro negativo sobre verdadeiro negativo por falso positivo. Então, primeiro passo. Eu tenho aqui uma matriz de confusão com as observações de pacientes com câncer e sem câncer, previstos pelo nosso modelo e da nossa amostra real. Primeiro passo. Vamos achar os valores verdadeiros positivos, falsos positivos. O primeiro passo é super tranquilo, né? Verdadeiro positivo é no encontro dos positivos e verdadeiro negativo no encontro dos verdadeiros negativos. Aqui a gente está mostrando os dados reais em linhas. Então, com câncer, a gente teve na primeira observação 60 e na segunda 20. Desculpa, 60 e sem câncer com 40, tá? Então, eu quero achar os falsos positivos. Falso positivo eu tenho que achar quando o modelo previu positivo, né? Então, previsto está aqui nas colunas. Falso positivo, que é no confronto do positivo do modelo com o negativo da realidade. E, consequentemente, temos aqui o nosso falso negativo, tá? Vejam que a gente teve uma inversão. O falso positivo veio para cá, o falso negativo veio para cá. Caso você tenha dificuldade em entender aonde colocar cada coisa, em últimos casos você decora. Quando tiver real nas linhas, falso positivo fica embaixo. Quando tiver real nas colunas, falso positivo em cima. Eu não recomendo eu decorar. Eu acho mais difícil, inclusive, que aprender. Mas temos os nossos valores aqui. Então, temos nosso verdadeiro positivo igual a 60, nosso verdadeiro negativo igual a 40, falso positivo 20, falso negativo 40. Eu vou chamar N, o nosso campo amostral, tá? É 80 mais 80, 160 pessoas. A partir desses dados, a gente pode calcular cada uma das nossas formulinhas que a gente viu antes. Vamos ver a precisão do nosso modelo, tá? Então, a nossa precisão, ela vai ser igual a 60, que é o nosso verdadeiro positivo, né? Dividido por 20. Peraí. Por 60 mais 20, né? Verdadeiro positivo mais falso positivo. Então, 60 por 80, 6 por 8, né? Aqui a gente tem 0,75. Ou 75%. Isso significa dizer que o nosso modelo acertou a previsão em 75% das suas previsões, tá? Próxima grandeza, acurácia. Acurácia é somatório dos valores verdadeiros, né? 60 mais 40 sob o campo amostral que a gente já calculou lá em cima, que é nosso N. Tá. A gente vai ter 100, 160, que dá mais ou menos 0,625, ou 62,5%. A acurácia do nosso modelo é de 62,5%. Então, quando a gente tiver uma acurácia alta, isso quer dizer que a gente tem números muito baixos decorrentes do modelo. Pense comigo aqui. A gente tem o verdadeiro... Quanto menor o número do tamanho amostral em comparação com os valores verdadeiros, maior a nossa acurácia, né? Então, quando a gente tiver um baixo número de falsos positivos e um baixo número de falsos negativos, consequentemente, esses dois números aqui vão estar mais próximos. Vai ter uma acurácia maior. Então, ela mede os casos em que não há erro por parte do modelo, tá? Então, quer dizer que em 62,5% de vezes, o nosso modelo não errou os dados. Já aqui, desculpa,
Já na nossa precisão, a gente vê o valor verdadeiro positivo sobre todos os positivos. A gente está analisando mais a amostra em si do que o próprio modelo. Então, eu não tenho nenhuma bibliografia a isso e provavelmente não tenho nenhuma questão sobre isso. Mas eu considero a acurácia o melhor indicador de desempenho do modelo. Quanto menor os números falsos, isso é, falso positivo e falso negativo, maior a acurácia do nosso modelo. Nosso recall, verdadeiro positivo, 60 por 20 mais 40. Não, 60 mais 40, perdão. Então temos 6 por 10. Nossa sensibilidade do modelo é de 60%, ou 0,6. E como calculamos já tanto a precisão quanto o recall, entendendo por que eu falo isso? Porque a precisão e o recall têm fórmulas parecidas. Então, normalmente você vai calcular primeiro a precisão, depois o recall. Nosso F1 score ele vai ser igual a 2 dividido por 1 dividido pela nossa precisão, mais 1 dividido pelo nosso recall. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,67 ou 67%. Tá? E, para terminar, nossa seletividade ou especificidade. A valor de verdadeiros negativos sobre verdadeiros negativos mais falsos positivos. Então, 40 mais 20 dá mais ou menos 0,67 também. Ou seja, a gente está na seletividade, a gente está trabalhando só os erros, entre aspas, né? Porque os valores negativos são erros. Não erro de falso verdadeiro. É um caso negativo, caso que você não quer. E os falsos positivos também, né? Indicam casos que foram avaliados como positivos, mas na verdade eram negativos. Então você está trabalhando só com o lado negativo do seu modelo. Bom, primeira questãozinha, CGU. Considere uma matriz de confusão de um modelo de classificação binária. O modelo classifica os relatórios em fraudulentos ou não fraudulentos. Essa matriz apresenta 200 verdadeiro positivo, 100 verdadeiros negativos, 40 erros do tipo 1, ou seja, falso positivo, e falso negativo igual a 20. Então ele quer a precisão e o recall. A nossa precisão é verdadeiro positivo sobre 200, sobre verdadeiro positivo mais falso positivo, né? Sobre 240. 5 sextos. 5 sextos dá mais ou menos 0,83, se eu não me engano. Eu já fiz as devidas simplificações aqui, tá? 20 por 24 dá 10 por 12, 5 por 6. E o nosso recall vai ser verdadeiro positivo, né? Os mesmos 200 sobre 200 mais 20 dá 200 por 220, 20 por 22, 10 por 11, aproximadamente 90%. Então, nosso gabarito aqui, letra C. Vejam, 2022, questão recente, CGU. – 2023, Receita Federal. Aqui, a banca foi um pouquinho mais gente boa. Ela disse o que são erros tipo 1 e erros tipo 2. Se não me engano, essa questão foi para a prova de analista, tá? Então, suponha que o modelo de classificação binária foi treinado para distinguir e-mails de spam e e-mails legítimos. O modelo foi testado com um conjunto de 200 e-mails, sem spam, sem legítimos. A gente tem verdadeiro positivo igual a 80. Verdadeiros negativos igual a 85.
falsos positivos ou erros do tipo 1 igual a 15 e falsos negativos igual a 20. Isso, né? Então, a nossa precisão vai ser 80 por 95. E a nosso recall vai ser... nosso recall vai ser 80%. Aqui dá 0,8. Aqui eu vou precisar da minha calculadora para me salvar. Vamos lá pegar essa calculadora. 80 por 95, 0,84. Então a gente vai ter 2 dividido por 1 dividido por ponto. Vai dar mais ou menos 0,86, tá? Então, nosso gabarito letra D. Vejam que o difícil é decorar a questão e um pouquinho do cálculo aí, né? Podia fazer... Enfim. O que vai quebrar mais sua cabeça é esse cálculozinho aqui, né? Mas, tirando isso, é uma questão tranquila. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui... Deixa eu pegar um quadro que está mais limpinho. Quando a gente está falando de matriz de confusão, a gente pode ter alguns erros, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Se chamam overfitting ou underfitting. Basicamente, o que acontece no overfitting é quando a gente trabalha nosso modelo a um ponto tão excessivo que ele se adequa a qualquer coisa. Então, a gente tem muitas variáveis, a gente tem uma alta variabilidade dentro do nosso modelo, né? Então, a gente tem uma alta variância. O underfitting a gente ainda não vai ver, mas ele é o oposto, tá? Ele tem uma baixíssima ou quase nula variância, por isso que a gente considera que ele tem um viés elevado, tá? Mas focando aqui no overfitting, ele possui, o que a gente gosta de dizer que um modelo com overfitting ele é muito bom em treinamentos. Ou seja, o número de falsos positivos vai ser sempre muito alto, enquanto o número de falsos negativos vai ser sempre muito baixo no overfitting, tá? Então a gente tem falsos positivos muito altos e falsos negativos muito baixos. Mas na prática ele não é muito bom. Então quando a gente for para a realidade, a gente vai ter um número baixo de verdadeiros positivos e um número alto de verdadeiros negativos. A gente vai ter um modelo que não desempenha tão bem. Porque ele não tem a capacidade de generalização. Que é a capacidade de ser aplicada a outros casos, não somente a amostra que a gente está estudando, né? Então, se vocês pegarem uma tabela em que o número de falsos positivos é muito alto e verdadeiros positivos muito baixo, então a gente provavelmente vai estar tratando de um caso de overfitting. E a gente também pode cair num caso em que os números de verdadeiros positivos e falsos positivos são muito altos e os números negativos são muito baixos, quase nulos, quase inexistentes, tá? Então, nesse caso, vai apontar no nosso modelo que a gente está trabalhando com uma amostra ruim, uma amostra considerada enviesada, em que os nossos parâmetros de cálculo estão contaminados. Então, independente do que a gente calcular sobre essa amostra, não vai ter um resultado positivo. E ela está pré-condicionada a dar valores positivos.
E novamente a gente cai nesse caso da generalização. O modelo não é passível de ser generalizado. Tá? Agora tem um caso interessante da matriz de confusão. Como eu falei até agora, ele é um classificador binário, né? Porém, eu, entre aspas, menti para vocês. Vou tacar minha iluminação aqui. Entre aspas, eu menti para vocês. A gente pode fazer matriz de confusão com mais variáveis. Aqui, por exemplo, a gente tem a matriz de confusão 3x3. Esse, inclusive, foi o maior limite que apareceu em provas, pelo menos da FGV até agora. Tá? Qual que é a particularidade? A gente não tem valores verdadeiros negativos. Porque não tem um caso em que tanto o modelo quanto a realidade apontem negativo, justamente por não ser um classificador binário. Então, como que funciona isso? Bom, os verdadeiros positivos são fáceis, né? Aqui a gente tem os valores reais em linha e previstos em coluna. Então, a gente vai ter os verdadeiros positivos na nossa diagonal principal, que é quando tem o encontro desses valores, né? Então, tanto o modelo quanto o real afirmaram que era gato, rato e cachorro. Agora, concorda comigo que o modelo ele apontou 16 observações de gato. Ele apontou 18 observações de rato. E ele apontou 13, 16 observações de cachorro, que é o somatório aqui, 3, 1, 12, 10, 5, 1. Então, todos esses dados que estão na coluna são apontamentos feitos pelo nosso modelo. Então, o número de falsos positivos ele vai ser esses apontamentos menos o verdadeiro positivo. Que é justamente esse caso em que ele acertou, né? Então teremos 6 falsos positivos. Aqui no caso de rato, teremos 4 falsos positivos. E cachorro também, 4 falsos positivos. Os valores falsos negativos, eles seguem um outro caminho. Na realidade, aqui a gente tem 15 gatos. A gente tem 15 gatos. A gente tem 19, 20 ratos, que é a soma da nossa linha. A gente tem 15 cachorros, que é a nossa soma da linha. Mas nesses 15 casos, por exemplo, cachorro, de 15 carros, nosso modelo foi correto só 12 vezes. Então a gente pode dizer que os falsos negativos, nas outras 3 vezes que ele não disse que eram cachorros e eram, é o nosso falso negativo. Aqui também temos 6 falsos negativos, que é a soma de 1 com 5. E aqui também temos 2 e 3, 5 falsos negativos. Tá? Então percebam que a gente não tem valores falsos verdadeiros negativos nessa tabela 3x3. E quando a gente vai fazer a avaliação de alguma das métricas que a gente viu antes, a gente vai analisar sempre um elemento isoladamente. Então, ó, ele está pedindo as métricas de precisão e recall para a classe rato. A gente está avaliando só a classe rato. Tá? A classe rato, a gente tem verdadeiro positivo igual a 14, né? Falso positivo igual a 4 e falso negativo igual a 6. Então podemos calcular a nossa precisão com essas informações, né? É tranquilo calcular. A gente tem 14 sobre 14 mais 4, que é igual a 14 sobre 18. E nossa calculadorinha para salvar a gente. Ponto 77 igual 0,78. E a gente já tem o gabarito, né? E o nosso recall vai ser 14 sobre 14 mais 6, que é igual a 14 sobre 20. É isso mesmo, 14 sobre 20. Ah, 0,7. Certinho aqui. Tinha feito
Já tava achando que eu tava viajando aqui, porque eu botei 11 sobre 20, não tinha resposta, e achei que eu tinha feito alguma cagada. Mas tá certinho. Ponto 78 e ponto 7. Os gabaritos a letra D, tá? Lembre, 3 por 3 não temos verdadeiros negativos. Então, todas as métricas que envolvem verdadeiros negativos aqui, a gente só pode calcular precisão no 2 por 2, acurácia no 2 por 2, seletividade no 2 por 2, tá? Sempre que envolver verdadeiro negativo, não é possível calcular no 3 por 3. A gente tem mais uma métrica de classificação binária, né, entre duas grandezas, que é a curva ROC, ou característica de operador do receptor. Ele, assim como a matriz de confusão, ele destina a fazer uma classificação entre duas grandezas, né, positivo e negativo, 0, 1, menos 1 e 1. Só que em vez de trabalhar com 4 variáveis, a gente só trabalha com uma. No eixo Y, a gente trabalha com os verdadeiros positivos. Então a gente tem a taxa de verdadeiros positivos aqui. E no eixo X, a gente tem a taxa de falsos positivos. Então a gente só tem essas duas variáveis positivas, verdadeiro positivo ou falso positivo. Era verdadeiro na realidade e o modelo acertou. Era falso na realidade e o modelo errou. Tá? Só essas duas qualificadoras. Então, dentro desse gráfico, a gente tem algumas linhas que traçam o desempenho do nosso modelo. Primeiro, a gente tem uma linha tracejada que atravessa o nosso gráfico aqui no meio, essa linha vermelhinha aqui, é o nosso classificador aleatório. Quando a nossa linha de desempenho está indo para cima desse classificador aleatório, quer dizer que a gente tem uma melhora do modelo. Quando ele está indo para baixo, a respectiva piora do nosso modelo. A partir do momento que a gente chega nessa coordenada aqui, um ponto X que está posicionado em 0 e 1, ou seja, o ponto 0 do eixo X e 1 do eixo Y, a gente tem o que a gente chama de classificador perfeito. Porque aqui sempre vai ser positivo. Sempre vai ser positivo. E, pelo contrário senso aqui, no ponto 1 e 0, a gente tem o pior classificador possível. E sempre vai ser negativo. A partir disso, a gente tem 4 regiões que são, segundo a nossa bibliografia, existem no nosso gráfico de curva ROC. Tem o classificador perfeito, ou cell ROC, como a gente viu, que é esse canto superior aqui. A coordenada está invertida aqui, né? 0 e 1. Então, na coordenada 0 e 1, a gente tem o cell ROC, o cell. Perfeito, sempre vai ser positivo. No lado oposto, aqui embaixo, no 1 e 0, temos o inferno. Então aqui em cima temos o céu e aqui temos o inferno. Tá? Conforme chegamos nessa ponta aqui, superior direita, tá? A gente tem o quase sempre positivo. Quando chegamos aqui no ponto 1 e 1, é o que a gente chama de região quase sempre positiva. E quando estamos mais próximo da origem, do 0, a gente tem o quase sempre negativo. São 4 regiões, tá? Mas a medida mais importante que você pode tirar da curva ROC é a área abaixo da curva, ou como é comumente chamada AUC, que vem do inglês de Area Under the Curve. AUC. Ela é um cálculo, você tem que usar integral para fazer esse cálculo, né? Mas ela é essa área aqui abaixo da nossa curva. Digamos que a curva do nosso modelo é a curva azul. Então toda essa área aqui embaixo dela é a nossa chamada área abaixo da curva, tá? Questãozinha fugindo um pouco da FGV, da FCC.
gráfico ROC, uma análise ROC. Então vamos analisar cada uma das afirmativas da questão. É bidimensional? Sim, é bidimensional. Eixos Y e X representam a taxa verdadeiro positivo, nosso eixo Y verdadeiro positivo, certo? E o X falso positivo, certinho. Então, questão 1 correta, a gente já pode eliminar a D e a E. Tem 7 regiões importantes? Não, a gente tem 4, né? 4 regiões importantes. Céu rock, certo? Inferno rock, certo? Quase nunca positivo, não. Quase sempre positivo, certo? Quase nunca negativo, não. Quase sempre negativo, sim. E variáveis fora da curva também não existe. Então, errada 2, a gente já sabe que não é essa aqui. Tem uma linha diagonal que apresenta classificadores aleatórios, que é essa linha pontilhada vermelha aqui, né? Classificador aleatório. Então, perfeitinho. Letra C, nosso gabarito, tá? Agora, vamos começar a otimização de modelos. Eu falei tanto para vocês de overfitting, underfitting. Vamos entrar, de fato, no que é. Uma representação um pouco mais grave. Eu aconselho que vocês acompanhem pelo menos o começo dessa parte, tá? É uma parte que já foi cobrada em discursivas e devia ser útil para você mais no futuro. Eu acredito que talvez caia uma questão mais nessa área de overfitting, underfitting na prova, tá? Porque não é um conceito difícil. E quando eu chegar na parte de algoritmos e técnicas de melhoria, aí eu realmente acho que é um pouco aprofundamento demais. Talvez só uma visão geral já vai ser suficiente para vocês, tá? Então, overfitting e underfitting, como eu falei para vocês. O overfitting é diferente agora. Vamos começar pelo underfitting, já que a gente falou tão pouco dele, né? O underfitting ele acontece quando tudo vai para o mesmo lugar. A classificação é tão ruim que a gente tem uma reta de classificação. Todos esses pontos aqui, por mais distantes que eles estejam desse grupo, dessa reta aqui, eles são atribuídos a ela. Porque a gente tem um viés, ou bias, que a gente viu nas redes neurais, né? Muito elevado. Ou seja, a gente está com uma amostra enviesada. Então a gente vai botar tudo no mesmo lugar. Porque eu quero que seja assim e acabou. Isso caracteriza o underfitting. Agora, o oposto acontece quando a gente manipula tanto o nosso modelo ao ponto de qualquer dado ter o seu grupo específico. A gente não tem uma reocorrência de um mesmo dado dentro do modelo. Então, a nossa curva de classificação ela vai se adaptar aos dados. Não são os dados que vão ser alocados nela. Então, isso quer dizer que a gente tem uma variância elevada no nosso modelo. Então, guardem bastante isso, tá? Underfitting, viés ou bias elevado. Overfitting, variância elevada, tá? Só lembrar que o overfitting ele vai criar essa curva, essa reta cheia de curvas, reta de classificação, não é necessariamente uma reta, cheia de curvas. Então, isso com esse conceito aqui, fica mais fácil de vocês entenderem o que as medidas de otimização dos modelos procuram. Elas procuram justamente chegar no meio termo entre esses dois. Elas querem o overfitting. Eles querem achatar um pouco a nossa reta, fazer ela ser mais reta, talvez ela viria aqui, assim. Enquanto no underfitting, eles querem justamente o oposto, eles querem que o modelo se evolua. Por esse motivo, tratar os casos de underfitting costuma ser mais fácil que tratar os casos de overfitting. E é justamente os casos de overfitting que a gente vai aprofundar um pouco. Então, as principais soluções para uma ocorrência de underfitting é aumentar a complexidade do modelo, aumentar o número de variáveis, coletar mais dados para inserir no nosso modelo, ajustar os parâmetros externos, ou como eles são chamados de hiper. Deixa eu escrever direitinho aqui. Chamados de hiperparâmetros.
tá? E a gente pode fazer um tratamento melhor desses dados antes de utilizar eles no nosso modelo. Então a gente tem um nosso data lake, que a gente usa uma fase mais avançada dele para fazer a ingestão no nosso modelo. Agora, no overfitting, a gente pode fazer coisas mais básicas, como aumentar o número de dados e reduzir a complexidade do nosso modelo, ou uma dessas quatro aqui, que é o que a gente vai começar a ver agora. A gente pode fazer a regularização, que é justamente o achatamento da nossa curva, né? Fazer com que ela não se adapte tanto aos dados. A gente pode fazer o cross-validation, ou validação cruzada, em que a gente guarda uma parte dos nossos dados para fazer essa validação. A gente pode fazer análise de componentes principais, que trata da vetorização dos nossos dados, a gente diminui a dimensionalidade. E a gente pode fazer o gradiente descendente, que é uma manipulação também da nossa forma. Vamos começar vendo a regularização. Então, ó, aqui é justamente o que eu mostrei para vocês. A gente tem um underfitting com um viés elevado e um overfitting com a variância elevada. A gente quer chegar nesse meio termo aqui, onde o modelo ele pode ser generalizado. Então, para poder ser generalizado, a gente tem que, como a gente está tratando aqui de overfitting, a gente tem que diminuir essas variáveis e adequar os dados às variáveis, não as variáveis aos dados. É isso que a gente faz na regularização. A gente aplica a cada uma dessas variáveis que tem aqui na fórmula uma penalização. Isso aqui é o que a gente chama de função de custo, tá? Que nada mais é do que o modelo matemático que está sendo usado para calcular essa variável. Então, isso é irrelevante para vocês, mas sabe que a gente chama isso de função de custo. A gente aplica penalizações a essas diferentes variáveis, uma penalização diferente a cada variável, de forma que a gente consiga ter uma generalização melhor. Existem duas formas principais de regularização, tá? A regularização L1, Layer 1, também chamada de laço, porque ela é feita através da regressão laço, e a regularização L2, que é feita através da regressão Ridge. A regressão laço, L1, ela adiciona uma penalidade conforme a magnitude da variável. Então a gente vai encolhendo os nossos pontos em direção ao ponto central, justamente para dar esse achatamento. Tá? Como a gente usa a magnitude dos recursos, das variáveis, a gente pode reduzir a zero. A gente pode reduzir as variáveis a zero, consequentemente eliminando essas variáveis. Então, por isso que vocês vão ler que a regularização laço, a regularização L1, ela faz uma seleção automática dos recursos. Que ela vai, digamos que a gente tem a reta aqui, né? X, eixo Y. Ela vai trazendo os nossos dados em direção à reta. Se a gente pegar um dado de magnitude baixa, essa penalização vai anular o dado e ele vai ser excluído do nosso modelo. Tá bom? Já a regularização L2 ela é muito similar, mas em vez de usar a magnitude, ela usa o quadrado da magnitude. Então, vocês estão vendo, aqui ele está usando θ, mas podia ser um beta 1 vezes x mais beta 2x ao quadrado. Imaginem que a gente está trabalhando com justamente esse beta aqui. A gente está reduzindo o nosso dado, que pode chegar a zero. Por isso ele pode ser eliminado na L1. Na L2, como é um quadrado, a gente não tem como fazer ele virar negativo e ser zerado, tá? Então, L1, magnitude e seleção automática. L2, quadrado. Da magnitude.
Isso aqui é só uma representação, tá? Isso aqui é a nossa regressão. Aqui são os hiperparâmetros da função custo. Isso aqui é muito avançado para alguém que vai prestar para a área geral, tá? Agora a gente tem a cross-validation, validação cruzada, né? Vou botar o nome em português aqui. Validação cruzada. Os métodos de validação cruzada, basicamente, pensa numa amostra com vários dados aqui dentro. Ela seleciona uma parte dessa amostra que é retirada dos dados que vão ser dados tratamento, né? E ela usa essa amostra original justamente para fazer uma validação e avaliação do nosso modelo. Então, são técnicas de reamostragem. E esse conjunto que é retirado aqui dos dados é chamado de conjunto de treinamento. Existem vários algoritmos de validação, tá? O que mais exemplifica o básico é o K-fold, ou K-dobras. A gente divide nossa base de dados em K grupos. A gente treina K-1, ou seja, só não treina um dos grupos, porque um deles ele vai ser retirado para ser usado como teste dos nossos dados, tá? Então aqui, por exemplo, esse modelo aqui ele está tirando 80% dos dados e deixando 20%. Ele passa por um treinamento, faz a validação com um algoritmo K-fold e é feita essa avaliação conforme o grupo de dados de teste, tá? Isso é a validação cruzada. Basicamente ele usa o próprio dado para manter uma comparação entre o original e o futuro. Digamos que houve uma variação muito grande, cada dado está num canto, porque teve um overfitting, né? Então, cada dado encontrou sua categoria. Então, se a gente teve um overfitting, ele vai indicar, através da comparação com a amostra de teste, que justamente aconteceu isso. Então, você vai poder ajustar o seu modelo trabalhando dentro do algoritmo de aprendizado. Esse aqui, pelo menos para FGV, é o principal modelo de otimização. Ele é uma técnica de redução de dimensionalidade. O que é a dimensionalidade? A dimensionalidade, leia, não é isso, tá? Mas para fins de entendimento, leia como quantidade de variáveis. Imagina que a gente tem uma variável em 3 dimensões. A gente tem esse é o canto proibido do PowerPoint. Imagina que a gente tem um cubo de dados. A gente tem variáveis em 3 dimensões. Se a gente cortar uma dessas dimensões, a gente vai passar até um quadrado de dados. Então a gente tirou toda essa dimensão aqui. Claro que não é arbitrariamente tirada, tá? Eles são filtrados dados que são relevantes para o modelo. E a gente ainda pode fazer mais uma dimensão de dimensionalidade. A gente pode trabalhar só com uma dimensão. Então aqui a gente estava trabalhando com 3 eixos, tipo, né? Nessa nossa imagem, passamos para 2 eixos. É justamente isso que o PCA é análise de componente principal. Análise de componente ou Principal Component Analysis, que é a do inglês, né? Por isso que é PCA. É isso que ele faz. Ele analisa os componentes principais do modelo, os que mais influenciam o modelo, e ele descarta os que têm uma menor relevância. Basicamente é isso. E essa é o assunto que as bancas costumam mais cobrar sobre os algoritmos de otimização. Por exemplo, isso aqui eu acho que foi uma questão de auditor da Receita Federal. PCA é uma técnica de transformação de dados que tem o objetivo de encontrar a direção de maior variação nos dados, geralmente representada pelos chamados componentes principais, e gerar novas representações dos dados. Exatamente isso, né? Aqui a gente tem a direção principal dos dados, né? Através da PC1 e PC2. A gente tem essa direção aqui e essa direção aqui. Então a gente estava trabalhando em 3 dimensões, desculpa. Tira uma dimensão e passa a trabalhar só
no eixo das principais variabilidades do nosso modelo. Sinale o objetivo principal dessa técnica. Como falei para vocês, o principal objetivo da nossa técnica é a redução da dimensionalidade dos dados. Diminui a quantidade de variáveis. Justamente ele pega... Isso aqui, a explicação dessa questão é ótima justamente para quem não sabia o que era o PCA. Né? Ele encontra as direções de maior variação, ou seja, aqui ó, essa imagem está perfeita, porque a maior variação está nesse eixo que foi traçado PC1 e a segunda está nesse eixo PC2. Então ele escolheu esses dois eixos e a partir desses dois eixos é feita uma redução de 3 dimensões para 2 dimensões alinhadas com esses eixos. É isso que o PCA faz. Ó, uma questão um pouquinho mais avançada. Suponha que dado um problema em que os dados são bidimensionais e executamos o algoritmo PCA, então eles só têm 2 dimensões, né? Esses dados para redução de dimensionalidade, o PCA reduz a 2 autovalores de valores iguais. O que isso quer dizer? Imagina lá na nossa... a gente tenha um círculo. O círculo é a definição perfeita para isso. Um círculo com os dados. Lembra aquela elipse de dados que a gente tinha no primeiro exemplo, né? Pense que os dados formam um círculo. A gente vai ter a mesma dimensionalidade em 2 eixos diferentes. Então a gente pode escolher qualquer um dos 2 eixos. Só que o que isso acarreta? A gente tem uma importância igual entre essas 2 dimensões, então a gente vai perder alguma informação. E é justamente isso que a nossa questão está explorando. A gente vai perder, como são só 2 dimensões, e a gente vai fazer uma redução de 2 dimensões para uma dimensão, a gente vai perder 50% das dimensionalidades. E a gente não pode julgar qual que é melhor. Porque, usualmente, isso aqui seria mais achatado. Então a gente pega essa direção aqui de maior variabilidade, a gente perde poucos dados. A gente perde poucos dados que estão nessa dimensão. Aqui, a gente obrigatoriamente vai perder 50% dos dados. Então, ó, vai produzir, as dimensões possuem 100% não, 100% não, são iguais sim, 50% sim, 50% sim. Então a gente já consegue eliminar 2 aqui. Ó, as dimensões dos dados são igualmente importantes ou não? A gente não tem nenhuma outra informação que permita a gente concluir que não, né? Tem informação que as 2 dimensões são iguais. Como a redução gera 2 autovalores iguais, a nossa amostra original, vou grifar aqui para vocês. Como eu estou produzindo 2 autovalores iguais, eu posso concluir que as 2 variações de dimensionalidade são iguais, as 2 variabilidades nas 2 dimensões são iguais, e a importância dos dados é igual também. A gente produz 2 autovalores iguais. Tá? Se eles não fossem iguais, a gente teria uma escolha mais fácil. Como são iguais, a gente vê que a aplicação de PCA, nesse caso, ela piora o nosso modelo, ela não otimiza. Então, ó, as dimensões são igualmente importantes, certo? O uso do PCA para redução de dimensionalidade vai produzir um resultado ruim. Nós perdemos 50% da explicação dos dados. Perfeito, é exatamente isso que acontece, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. A gente tem um círculo de dados em que tanto essa dimensão quanto essa dimensão 1 é igual à dimensão 2, e a importância da dimensão 1 é igual à importância da dimensão 2, porque os autovalores resultantes são corretos, tá? É isso que denuncia a nossa resposta. Perfeito? E a gente tem uma última técnica que se chama gradiente descendente. Ela é mais aplicada a funções quadradas, tá? Então ela procura encontrar os valores mínimos das variáveis de uma função.
justamente para fazer aquele achatamento que eu falei, né? Quando a gente tem o valor máximo, a gente está trabalhando assim. A partir do momento que a gente encontra o valor mínimo, a gente tem uma menor adequação das nossas variáveis. Só que o grande problema dele é que ele é muito custoso para fazer um volume grande de dados. Então ele pode ser usado como forma gradiente descendente estocástico. Tá? Esse terminho aqui indica que ele é feito iterativamente por pequenos lotes de dados. Então a gente trata uma pequena parte dos dados, depois outra, e vai vendo como isso vai otimizando o nosso modelo. A gente tem o nosso repositório todo de dados, trata as variáveis desse aqui, até que esteja ok. Mais uma questãozinha da CGE. Assim, quem quiser revisar uma prova com ótimas questões, CGE Santa Catarina, prova de cargo de TI, tá? É a prova do cargo de TI. São questões excelentes. Então, ele quer a afirmativa incorreta. Gradiente descendente é um algoritmo de otimização de redes neurais. Até aqui tudo certo. A derivada da função de otimização leva à direção mais baixa do gráfico da função custo. Certinho. Certo. Como a gente viu aqui, né, a gente procura os mínimos das variáveis. A gente vai para o ponto mais baixo. A ideia da regularização é de adicionar um termo extra à função de custo, uma penalidade. Intuitivamente, o efeito da regularização é fazer com que ela prefira aprender pesos pequenos, minimizando a função de custos. Perfeito. Então percebam que a otimização, ela normalmente envolve a minimização da função de custos. Todas as otimizações, principalmente em overfitting, procuram isso, tá? O momento acumula pesos anteriores para estabilizar a convergência da rede. Desviar mínimos locais, acelerar treinamento em regiões muito planas de superfície e erro. Isso aqui é uma parte que a gente não viu, tá? Um pouquinho a mais do que a gente precisa ver, que não vai cair na nossa prova, tá? Mas tá certo. O algoritmo Adam, a gente também não viu, mas ele guarda, além dos valores dos pesos passados, o decaimento exponencial da média de gradientes e possui o mesmo objetivo do momento. Também, tá? Isso aqui são questões um pouco avançadas e não cabe a uma prova geral. E a regularização, essa última aqui é interessante pra gente. Regularização L1 transforma valores pequenos em zeros. Perfeito, até aqui tá certo, né? Consequentemente, pode reduzir o número de pesos. Até aqui está perfeito. A regularização L2 procura manter todos os pesos pequenos de forma que minimiza a função de custo. Ela não necessariamente procura manter, ela mantém todos porque ela trabalha com o quadrado da magnitude, né? Mas é justamente o contrário, ela procura minimizar a nossa função custo. Portanto, o gabarito com a afirmativa incorreta, letra E. E por hoje, galera, essa aulinha acabou. Não foi uma aula muito longa, talvez um pouquinho densa, né? Ainda mais para quem não é da área. Mas vamos fazer uma recapitulação aqui rapidinho. O que é importante que você leve dessa aula? Matriz de confusão, você tem que saber de cabo a rabo. Aqui não tem para onde ir. Decore essas 5 fórmulas aqui, entre no site da Wikipedia, dê uma vista assim geral para saber que vai cair alguma outra, né? F1 Score, a primeira vez que caiu foi na Receita Federal. Antes disso, acho que não tinha caído. Então, a FGV pode ter essa tendência de inovar. E ela tem, infelizmente. Saiba fazer uma matriz de confusão 3x3, o que é erro do tipo 1, erro do tipo 2, o que é a curva ROC, tá? Mas as questões mais tentam confundir a curva ROC com a matriz de confusão do que cobrar a curva ROC em si, tá?
Saibam o underfitting com viés elevado, overfitting com variância elevada, as principais soluções e principalmente esses 4 aqui. Regularização, cross-validation, PCA e gradiente descendente. Se vocês quiserem adicionar 2, podem botar o momento e o Adam, que são justamente esses 2 apontamentos que a gente fez, que a gente pulou na última questão aqui, né? Esse momento e o Adam. Às vezes a FGV tem tendência de trazer alguma coisa de concurso específico para a prova generalista. Isso pode ser uma indicação sobre isso. Dessa aula, eu apostaria certo numa questão de matriz de confusão, arriscaria talvez um PCA ali. Mas é bom que você saiba tudo, tá? É uma aula... Assim, ela é importante que você entenda os conceitos. Não cada um dos métodos em si. Tá bom? Acho que é isso para hoje, tá? A aula foi um pouquinho mais rápida, né? Semana que vem a gente já começa um módulo novo, a gente começa um módulo de segurança da informação, um módulo um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais fácil. E na outra semana a gente termina nosso pós-edital com uma aulinha de Power BI. A gente vai fazer uma aulinha prática de Power BI, tá? Vou trazer uma aulinha, uns conceitinhos ali e focar mais na prática, a gente trabalhar no Power BI e ver como ele funciona. E análise de ponto de função, que é um único assunto de engenharia de sistemas que está no nosso edital, por isso que eu acho que talvez possa cair. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, que elas estejam ajudando vocês, tá? Deixa deixar um comentário aqui, curtir se gostaram da aula, indicar para seus amigos. Logo, daqui a 2 meses no máximo, vou estar lançando o curso completo em vídeo, PDF. Então a gente vai poder aprofundar aqui nos detalhes que a gente não conseguiu aprofundar hoje, tá bom? E espero que tenham gostado e até semana que vem.